grupo Prerrogativas, composto por juristas e advogados, e o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acionaram o Tribunal Superior Eleitoral para impedir a exibição do filme Dark Horse, que trata-se de uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Querem que esse filme não seja exibido até as eleições. O assunto está em destaque no site da CNN Brasil. O grupo acusa o longa de ser uma propaganda eleitoral antecipada, além de praticar possíveis abusos econômicos, usar meios de comunicação indevidamente e ter um financiamento paralelo. O lançamento de Dark Horse está previsto para setembro deste ano, a poucas semanas do primeiro turno. A petição cita, abre aspas, potencial de interferência direta no debate nacional, na formação da vontade do eleitorado e na igualdade de oportunidades entre os atores políticos em disputa, fecha aspas. A gente vendo a campanha, a pré-campanha eleitoral, né? A campanha de fato só começa em agosto, Débora, a campanha, na verdade, melhor, a campanha de direito, né? Só começa em agosto, a campanha oficial, mas de fato ela já começou há bastante tempo. Se por um lado aliados do governo tentam evitar a exibição do filme relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os aliados de Flávio Bolsonaro, como você trouxe aqui na nossa entrevista, questionam, impugnaram a pesquisa eleitoral divulgada pela Atlas Intel nesta terça-feira também, já tinham pedido desde ontem, porque consideram que o próprio questionário tem uma série de vieses ou de direcionamentos para as respostas, pressupunham que viria um resultado desfavorável a Flávio Bolsonaro, como de fato acabou acontecendo. A ver como a Justiça Eleitoral vai se posicionar tanto neste pedido de aliados de Lula, quanto no pedido do partido de Flávio Bolsonaro, o PL, que impugnou a pesquisa eleitoral, os resultados que foram divulgados hoje. A pesquisa havia sido registrada no dia 13, semana passada, e com isso, né, seguindo a regra eleitoral, puderam ser divulgados a partir de hoje. A ver como a Justiça Eleitoral vai se comportar nesse início aí de batalha, esquentando também a batalha jurídico-eleitoral deste ano de 2026, Débora. Sem dúvida. Yuri, agora eles estão divulgando, né, o trailer do filme Dark Horse, e aí eu achei interessante assim, a caracterização. Quer ver? Vou pedir para o Vitor DTV colocar essa foto de novo, da matéria do nosso site, em que aparece o ator caracterizado de Jair Bolsonaro. Eu achei interessante a caracterização, mas o cabelo me incomodou um pouco. Achei que não precisava ser assim, achei um pouco estranho, mas a caracterização está bem interessante, assim, a cena da facada e tudo mais, do trailer que está rodando. Enfim, no mínimo, historicamente, né, pela nossa história, eu acho que é interessante de assistir para ver como é que é retratado, né, retratada uma parte da nossa história também, mas esse cabelo não gostei muito. Vou chamar Pedro Venceslau porque mais polêmica em relação a esse filme. Enquanto isso, Pedro, a polícia investiga um contrato entre a produtora do filme Dark Horse e a Prefeitura de São Paulo. Conta pra gente, apuração sua e do Guilherme Rajão. Exatamente, Débora. Essa é uma investigação que está sendo feita, segundo apurou o Guilherme Rajão. Na verdade, a informação foi revelada pelo jornal O Globo e nós confirmamos junto à Polícia Civil. No caso, o Rajão apurou que a investigação está com o DEIC, depois do DEIC ser acionado pelo Ministério Público de São Paulo via GAECO, que é a elite do Ministério Público, que faz as investigações. Basicamente, é uma investigação sobre supostas irregularidades no contrato de 108 milhões de reais entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil. Esse instituto, que é uma ONG, pertence a Karina Ferreira Gama, que também é dona da Go Up, a produtora que fez o filme Dark Horse, esse polêmico filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Esse contrato foi assinado em 2024 para que fossem feitos 5 mil pontos de Wi-Fi pela cidade. Na verdade, a Prefeitura diz que o contrato previa 3.200 pontos de Wi-Fi, que, segundo a Prefeitura, já estão funcionando. Então, primeiro houve uma denúncia do vereador Nabil Bonduque, que questionou no Ministério Público a ausência de concorrência e a falta de experiência da ONG Instituto Conhecer Brasil nessa área de atuação em relação à questão do Wi-Fi. A Prefeitura de São Paulo se manifestou, dizendo em nota enviada aqui para a CNN que a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro não recebeu recursos municipais e não tem qualquer relação a Prefeitura com a contratação do Instituto Conhecer Brasil.
A contratação do Instituto não tem qualquer relação com a exibição do filme. O contrato do ICB, do Instituto, segundo a Prefeitura, foi fechado em junho de 2024, pelo menos um ano antes do início da produção do filme. Já a SPCine foi procurada para autorização das filmagens apenas em outubro de 2025. Lembrando que o filme Dark Horse ele é norte-americano, mas foi filmado aqui em São Paulo, seguindo exatamente o mesmo trâmite usado em todas as solicitações do gênero. A Prefeitura de Itaim nota que repudia qualquer tentativa da imprensa de descredibilizar um serviço de extrema importância para a população por meio de relações que não existem nem nunca existiram. Diz ainda que os recursos destinados ao programa Wi-Fi foram exclusivamente utilizados na instalação de 3.200 pontos que estão em pleno funcionamento e registram cerca de 760 milhões de acessos. Segundo eu apurei também com fontes da Prefeitura, a ideia de ter contratado essa ONG é porque esses pontos de Wi-Fi estão em alguns bairros muito de difícil acesso, porque são bairros, às vezes, até onde há presença do crime organizado. Então, a Prefeitura tinha dificuldade de conseguir chegar até esses locais para instalar esses pontos de Wi-Fi. A questão que é colocada pela Polícia Civil, que é investigada pela Polícia Civil, é a expertise dessa ONG, que não tem essa área de atuação como seu foco empresarial. A empresária Karina Ferreira Gama, ela atua em várias frentes diferentes. E ela foi, a principal delas, claro, é o ramo cinematográfico, e ela foi a responsável pela produção do filme Dark Horse. Pois é, o Pedro, eu acho que é importante também deixar muito claro, né, que não é uma ONG que é ligada à dona da produtora, é isso, né? São pessoas jurídicas diferentes e esta ONG que também tem uma série de questões aí envolvendo emendas que também estão aí para serem esclarecidas, não é isso? A ONG, na verdade, é da Karina Ferreira Gama. Ela tem múltiplas atuações. É uma empreendedora, digamos assim. Então, ela tem a produtora Go Up, que trabalha com o cinema, que fez esse contrato, que fez toda a produção do filme e responde pela produção do filme. E tem essa ONG que atua de outras formas, de outras frentes diferentes. Entre elas, essa questão do Wi-Fi aqui na cidade de São Paulo. É isso, quer dizer, pessoas jurídicas diferentes, né? A produção do filme, a empresa que é a produtora do filme tem uma personalidade jurídica, esta ONG com um contrato aqui na Prefeitura de São Paulo, outra personalidade jurídica, o elo em comum é a pessoa física da Karina, que é esta pessoa que acaba, como você disse, né? Uma empreendedora que atua em várias frentes. Obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau. Débora, o senador, e ainda falando de Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL, planeja anunciar uma auditoria nas contas do filme Dark Horse como estratégia para frear o que a gente viu hoje mais cedo, que é este impacto nas pesquisas de intenção de voto. É uma apuração que o analista Caio Junqueira trouxe hoje cedo no site da CNN Brasil. Essa ideia vem depois do vazamento do áudio em que Flávio pede recursos para o filme ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras. O objetivo inicial é convocar uma entrevista coletiva sobre o assunto para dar uma resposta mais efetiva à crise na campanha. Mas outros formatos para o anúncio dessa auditoria também estão em análise. Com isso, Flávio espera demonstrar que as justificativas que deu até agora encontrem respaldo nas contas do filme, ou seja, que apenas buscou financiamento privado para esta cinebiografia de Jair Bolsonaro e que toda a transação foi para pagar o filme. Esta apuração do Caio foi publicada antes da entrevista ali na reunião em Brasília, na qual ele admite ter encontrado Daniel Vorcaro depois da prisão, né, Débora? E você lembra qual foi o primeiro momento em que o próprio Flávio Bolsonaro mencionou esta palavra auditoria? Foi aqui, no 360, na sexta-feira, a primeira resposta que ele deu, quando disse que está 100% disposto a abrir o contrato que foi firmado entre a empresa produtora do filme e aquele fundo ligado a Daniel Vorcaro, o contrato que ele falou que era de 24 milhões de dólares, dos quais 12 milhões foram efetivamente pagos, e também mencionou aí esta auditoria nestes recursos, Débora.
Exatamente. E a informação que a gente tem também é que esse pedido já foi feito, mas por enquanto ele está sem nenhuma informação sobre isso. Ou seja, a produtora ainda não conseguiu, ou não teve tempo, ou enfim, não enviou para ele ainda toda a contabilização, os comprovantes, etc. Aí como traz Caio Junqueira, daí quando ele puder apresentar, né, seria uma maneira de se explicar.